o pós-modernismo nas relações internacionais. Há pelo menos meio século existe um debate bastante denso nas relações internacionais. Que debate que é esse? É o debate entre a modernidade e a pós-modernidade. E por serem muito complexos e compridos, eu vou falar apenas algumas das peculiaridades que envolvem esse debate e alguns desafios que as relações internacionais na contemporaneidade vêm enfrentando. Antes de mais nada, eu queria dizer que os problemas em torno dos quais gira este debate dizem respeito aos problemas referentes ao pensamento ocidental. Eles dizem respeito ao modo como os ocidentais interpretam questões relativas a Deus, ao homem, à natureza, à sociedade e à história e ao longo da história. Digamos, este pensamento de modernidade, de pós-modernidade, é um pensamento essencialmente ocidental, por mais que ele não seja exclusivamente alimentado e direcionado aos dilemas dessa civilização. Então, partindo daí, nós podemos entender a modernidade como uma fase específica das crises entre os campos de força da totalidariedade e da desegregação que permeia o pensamento ocidental desde a Grécia Antiga. Agora vamos voltar lá no século XII e XIII, quando os dogmas expressos da Idade Média começaram a sofrer questionamentos cada vez maiores. Por que isso aconteceu? Por causa do desenvolvimento das universidades, juntamente com o desenvolvimento das ciências e com a descoberta de um novo mundo. E com isso começou a abrir o pensamento dos europeus, e eles começaram a enxergar novos horizontes. Daí o que podemos perceber? Estava ocorrendo um movimento de emancipação da consciência do mundo, da liberdade de pensamento. Agora eles estavam passando por um processo de descoberta. Agora eles enxergavam como dono de seus próprios destinos e, principalmente, donos de sua própria consciência. E como para cada ação existe uma reação, nós já podemos imaginar o que aconteceu, não é mesmo? Esses acontecimentos começaram a entrar em choque com as estruturas políticas e religiosas da época. Agora, essa nova consciência emancipatória estava desafiando as autoridades secularmente estabelecidas. Isso gerou graves crises religiosas, políticas e culturais, que foram claramente percebidas quando houve o agravamento da Inquisição durante e após a Reforma, e também no surgimento do Estado absolutista e na Guerra dos 30 Anos. E, depois dessa guerra, as forças da ordem e da autoridade, de poder centralizado e dos dogmas religiosos aumentaram, porque eles saíram vitoriosos. E esse acontecimento nos deixou muitos vestígios, porque a nossa noção de soberania advém em grande parte dos pensamentos daquela época, como disseram Rubens e René Descartes. Agora vamos citar mais um cenário dessa consciência moderna, o iluminismo, que ao longo dos séculos 17 e 18 reivindicaram a razão e o poder do indivíduo. Ele coloca em xeque o quê? A autoridade e a ordem feudal personalizadas dos ex-absolutistas. E é a partir daí que percebemos que a emancipação da consciência que foi derrotada na primeira fase da modernidade, agora chega de uma forma diferente. Agora vem à tona o fundamento da verdade. Ao longo desses séculos também, podemos observar a noção da razão, herdada do iluminismo. Essa noção de razão começa a perpassar e fazer científico no pensamento ocidental. A partir da razão é que a humanidade poderia alcançar o progresso e assim alcançar a felicidade. Praticamente todas as ideologias deste período, desde o liberalismo até o marxismo, passando pelo anarquismo e o positivismo, passaram por essa noção de que, para o progresso e a felicidade serem alcançados, eram precisos que os homens tomassem consciência e buscassem objetivos racionais. E no contexto da situação veio outro baque, a Primeira Guerra Mundial, que desmoronou a crença no espírito ocidental, aquele que foi o maior marco no colapso dessa crença. Ela veio para tirar da visão a crença no progresso e na razão. E vejamos também, como é que os europeus, que queriam ser donos da razão e da verdade universal, poderiam se jogar nesse terrível conflito?
este mesmo conflito que ocorre já dentro do período que podemos chamar de pós-modernismo. E tratando-se de pós-modernidade, eu digo que ele é uma forma mais contemporânea de interpretar a mesma luta entre aqueles mesmos dois campos que perpassaram o pensamento ocidental. Na pós-modernidade, o plano de força transcendental é particularmente posto em causa. Ele é relativizado e fragilizado a partir de mudanças radicais na estrutura socio-históricas e culturais, a partir das décadas finais do século XIX. E para citarmos alguns contribuidores do pós-modernismo, temos Nietzsche, o Freud, o Heidegger e o Kafka, que eu não sei falar direito, eu acho. Entre tantos outros que distribuíram e desconstruíram as fundações e as metanarrativas sobre as quais se assentavam as certezas modernas. A fragilização dessas metanarrativas modernas não acontece apenas no plano de pensamento, como se este fosse independente da realidade material, né? Assim como na crise da modernidade, a crise pós-moderna advém de novas perspectivas proporcionadas por novas tecnologias e novas descobertas. E como exemplo temos o caso da intensificação dos contatos via telégrafo e rádio entre os europeus, os africanos e os asiáticos durante a fase imperialista. Observando tudo isso, notamos que, mais uma vez, o mundo veio a se modificar um pouco mais. Agora as noções de distância, de dentro e fora, que foram estruturadas e fortalecidas ao longo da modernidade, com o conceito de soberania e fronteira, se fragilizaram decisivamente. E como já era de se esperar, as reações foram semelhantes à crise da modernidade, né? Agora também houveram reações radicais semelhantes da modernidade, como, por exemplo, a Inquisição do absolutismo. Vamos ver, na transição do século XIX para o século XX, os totalitários de direita e de esquerda surgiram como uma resposta à fragmentação do pensamento. Temos como exemplo de expressão mais radicais o stalinismo e o hitlerismo. Sendo assim, a pós-modernidade parece como um longo período de crise que se estende século XX adentro, fazendo deste século uma era não só de desafios às autoridades, mas também a rigidez do sistema e o estabelecimento de fronteiras. E como se não bastasse, outro cenário. Ainda no século XX, o mundo pôde presenciar a Guerra Fria, um dos conflitos iminentes também. Aquele período que todos nós já conhecemos, não é mesmo? Aquele conflito ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos, aquele entre o comunismo e o capitalismo, entre o socialismo e o liberalismo. Foi neste período que a noção de soberania de território voltaram com força total e invadiram a percepção do mundo, dos intelectuais e dos estadistas. Ao final deste conflito, nós já sabemos qual a ideologia que venceu, não é? O capitalismo. E com isso nós poderíamos pensar que estaríamos entrando em um mundo pós-moderno, mas na realidade a pós-modernidade, se pensarmos, é claro, em termos de ideias, já havia se apresentado antes. E o fim da Guerra Fria reviveu essa ideia pós-moderna. Assim sendo, de que forma podemos então relacionar as questões que giram em torno do debate modernidade e pós-modernidade e os dilemas das disciplinas de relações internacionais? Podemos relacionar aquele debate com os dilemas de nossa disciplina na medida em que a nossa disciplina está fundada sobre a principal noção em torno do qual gira não apenas aquele debate, mas boa parte do pensamento ocidental, a noção de soberania. E é a partir dessa noção de soberania moderna que são formadas nossas noções de dentro e fora, de tempo e de espaço, de identidade e diversidade. Essas mesmas noções perpassam nossa disciplina com uma força tão incrível que seria irresponsável de nossa parte não pensarmos em discutir esses dilemas epistemológicos, os tomando com a seriedade que eles merecem. Afinal, não é um mundo globalizado, um mundo no qual o dentro e o fora se relacionam de forma cada vez mais densa e problemática?
Não é um mundo globalizado, um mundo no qual a noção de guerra herdada de modernidade e que também é perpassada pela noção de soberania está cada vez mais confusa e mesclada com a noção de guerra civil e guerra privada? De que formas podemos pensar nos problemas das fronteiras rígidas da modernidade e na necessidade de desfrutarmos da biodiversidade em termos humanos e não nacionais? Enfim, percebemos que o debate modernidade e pós-modernidade traz desafios para a disciplina de relações internacionais que não podem ser ignorados. A noção de soberania, fronteira e guerra que permeiam densa e ricamente nossa disciplina são também centrais a este debate. E não diferente do que ocorreu na história, as mudanças do mundo não param, e por isso os problemas em contraposição sempre irão surgir, e os debates sempre irão acontecer.